vamos terminar aí essa parte de força gravitacional. Para fechar, vale a pena mencionar o seguinte, só relembrando aqui, a gente mostrou na última aula que se a gente modela a Terra como uma esfera maciça, uma infinidade de cascas esféricas concêntricas, a gente consegue mostrar que o campo gravitacional para uma posição interna à esfera, R menor do que a raio da Terra, é dado por G, massa da Terra, sobre raio da Terra U vezes R. É uma função linear. Ela é zero no centro da Terra e cresce linearmente com raio até a superfície da Terra. E para fora da Terra, o campo gravitacional é G de R maior que R da Terra, constante de gravitação universal, massa da Terra sobre R ao quadrado. Aqui R é a distância do centro da Terra até a posição que eu estou falando. Então, primeiro caso, partícula interna. Segundo caso, partícula externa. Tá? Então, Newton, quando ele descreve a lei da gravitação universal como o universo do quadrado da distância, se você imaginar um corpo em queda livre, então, força resultante, massa de aceleração, segundo a lei de Newton, aceleração, força sobre m. No caso de força gravitacional, então, a gente tem que a aceleração é simplesmente o campo gravitacional, que troca A por G. A gente chega nessas duas situações ali, para R menor que o raio da Terra, dentro da esfera, e para R maior que o raio da Terra, quando o corpo estiver fora da esfera. Tá bom? A gente chega nessas duas situações. Vale a pena também a gente comentar o seguinte, que quando Newton usa essa lei de atração gravitacional na segunda lei de Newton, é possível mostrar que, como resultado das equações, a gente consegue obter 4 tipos de órbitas para os corpos. Tá? E as órbitas estão descritas ali, elas podem ser obtidas como seções cônicas, elas são conhecidas como seções cônicas. Está aqui um cônio, uma figura de um cônio. A primeira órbita, imagine que a gente pegue um plano e corte aqui, esse nosso cônio dessa forma. Se a gente olha de frente, a órbita que a gente tem é um círculo. Então, por exemplo, a Lua em torno da Terra, órbita circular, tá bom? Agora imagine que a gente corta esse cônio de forma inclinada aqui, Se a gente olha de frente agora, está aqui, a gente vê uma figura de uma elipse. Agora a gente de novo faz outro corte nesse cônio de forma inclinada, só passando pela base. Está aqui, quando a gente olha passando pela base, outra órbita possível é a parábola. E se a gente fizer agora, paralelo ao eixo principal, um corte aqui, ou outro tipo de órbita, isso é muito perto. Então, quando Newton utiliza a segunda lei de Newton, sua segunda lei, com a lei proposta por ele para a gravitação universal, onde as forças são proporcionais ao inverso do quadrado da distância, todos esses tipos de órbitas aqui são possíveis. Tá? Esse caso aqui seria um caso de Kepler, né? Primeira lei de Kepler, todos os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas. Com as leis de Newton consegue demonstrar todas as leis de Kepler e ele vai adiante ainda. Todos esses tipos de órbitas são possíveis. Tá? E para a gente entender como funciona esses tipos de órbita, vale a pena então mencionar o seguinte: quando a gente descreveu forças, a gente descreveu em termos das forças fundamentais. Força gravitacional, que é a mais fraca, força eletromagnética, força forte, força fraca. Eu comentei na ocasião que a gente poderia descrever as forças em termos de forças conservativas e não conservativas. Isso é outra abordagem, e vocês vão ver em futuro muito em breve, tá bom? Em futuro próximo. E nessa abordagem é o seguinte: você consegue, por exemplo, quando você está tratando forças conservativas e não conservativas, em vez de você trabalhar com cinemática toda vetorial, você pode trabalhar com funções. É muito mais fácil trabalhar com funções do que trabalhar com toda a dinâmica, toda a mecânica em termos vetoriais. Então, em cinemática, a gente consegue descrever uma série de equações vetoriais em que você consegue relacionar tempo de queda de uma partícula com a altura que ela tem para cair, esse tipo de coisa. E quando a gente está abordando dessa outra forma, em termos de forças conservativas ou não, você pode esquecer essa abordagem vetorial e pensar em termos de energia. Então você pode igualar a energia potencial da Terra e um corpo
né, separados por uma distância e tal. Imagina o piso aqui, um corpo, numa altura H do piso. Então, a configuração seria terra, corpo. Seria igual à energia potencial desse sistema, a energia cinética de quando o corpo está na iminência de tocar na Terra. Então, essa abordagem de energia, conservação de energia, é feita quando a gente está trabalhando forças dessa forma, conservativas e não conservativas. Então, nesse tipo de abordagem, a gente descreve o que a gente chama de energia mecânica de um corpo, de um sistema, que é a soma da energia potencial com a energia cinética. No sistema gravitacional, quando a gente está considerando interação entre massas, a energia potencial gravitacional pode ser escrita dessa forma. Sinal negativo, constante gravitação universal, massa do corpo, massa do segundo corpo, dividido pela distância entre esses corpos. Nessa referência aqui, o zero da energia potencial é quando os corpos são infinitamente separados um do outro. Então, quando a gente descreve dessa forma, a energia potencial, que aparece nessa expressão aqui, ó, é negativa, menor ou igual a zero. E a energia cinética de um corpo é a energia de movimento. Você pega um corpo de massa M, velocidade V, a energia cinética associada a ele é V de M quadrado. Então, a energia mecânica de um sistema é a soma da contribuição da energia potencial com a energia cinética. Então, essa quantidade ela pode ser menor que zero, ela pode ser nula e ela pode ser maior que zero. Então, esses tipos de órbitas aqui estão associados a esses valores de energia. Nos dois primeiros casos, que a gente chama de órbitas fechadas, circular e elíptica, a gente tem energia negativa. Tá bom? Então, a energia potencial domina com relação à energia cinética. Nesse caso aqui, a parábola, a energia mecânica é exatamente nula. E no caso de uma hipérbole, a energia cinética ela é superior à energia potencial. Então, a gente tem energia positiva, energia mecânica. Então, esses dois casos aqui são sistemas desligados, eles não estão presos. E esses dois casos aqui são sistemas ligados. Eles são as órbitas que a gente observa, órbitas planetárias, órbitas de satélite. Então, é comum a gente dizer que com isso, como o Newton consegue mostrar todas essas situações e com as outras leis dele, as leis de aquelas ideias de Aristóteles vão por terra. É comum a gente ver em livros, principalmente em livros de ensino médio, a seguinte figura. A gente vê o Newton uma maçã caindo na cabeça do sujeito e a descrição é em uma maçã, o Newton sobre uma macieira, uma maçã cairia na cabeça dele, ele descobre a lei da gravitação universal, algo tipo. Mas quando a gente vê uma figura desse jeito, cabeção do Newton, quando a gente vê uma figura desse jeito, a ideia, o que quer passar é a seguinte: imagine que a Terra seja aqui, uma esfera gigante, tá? E a gente também outro gigante sobre essa esfera, tá? Estamos aqui, outro gigante. E a gente tem de posse um objeto, um giz, por exemplo. Ele vai imprimir uma velocidade inicial nesse giz, esse giz vai seguir uma trajetória, uma semi-parábola aqui, se o lançamento for no horizontal, e vai cair em ponta adiante. Se esse gigante imprime uma velocidade um pouquinho maior, esse giz vai cair em um ponto ligeiramente adiante. À medida que esse giz, que esse gigante imprime uma velocidade cada vez maior, esse giz vai tocando pontos cada vez mais adiante aqui na Terra. Vai chegar um momento que esse giz nunca mais cai, ele vai ficar simplesmente orbitando aqui em torno da Terra. Então essa é a ideia do satélites, né? Eles orbitam em torno da Terra. Tem dois movimentos, um acelerado em direção ao centro da Terra e um perpendicular ao movimento. A soma dessas duas coisas dá um movimento circular. Mesma coisa que satélites naturais, né? Para a Lua. A Lua tem dois movimentos, um caindo na nossa cabeça o tempo todo e outro perpendicular, uniforme. A soma dessas duas coisas dá a trajetória circular da Lua. Mesma coisa a Terra caindo no Sol ou qualquer outro planeta. Nós estamos caindo acelerado em direção ao centro do Sol. Só que o movimento perpendicular, a soma dessas duas coisas dá a elipse. Tá? Então, o Newton põe em pé de igualdade as leis responsáveis pelo movimento dos corpos na Terra e aquelas responsáveis pelo movimento dos corpos no espaço sideral. As leis de Newton são leis universais, né? A lei da gravitação universal. Então, dessa forma, as ideias de Aristóteles são todas por terra.
né? Por terra, assim, assim, uma força de expressão, né? Como eu já mencionei, existem vários trabalhos que mostram que mesmo depois de uma educação formal, de ensino médio, muitas vezes até nível superior, até para curso de física, muitas pessoas, ao serem perguntadas por questões práticas assim, de física, a resposta que elas dão estão muito relacionadas com os conceitos aristotélicos. Então, eu vou deixar no final desse vídeo aqui um link para um arquivo que lida com essas coisas. Então, o nome seria Concepções Espontâneas, o nome desse tipo de assunto. Bom, então, com isso, a gente fecha essa parte de gravitação e passa adiante no curso, tá? E se puderem, deem uma olhada no link lá depois, tá? Um abraço.